Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do CarpaCast. E hoje o assunto interessa a todo empreendedor. A gente vai falar de previdência, de aposentadoria. Tu tá se preocupando com a sua? Já planejou a sua previdência? E para conversar sobre esse assunto e sobre muitas outras coisas, eu trouxe aqui a advogada previdencialista Marcela Rodrigues. Falei certo? Certíssimo. Marcela, se apresenta pra galera. Olá, meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou advogada previdencialista. Sejam muito bem-vindos. Marcela, eu já vou começar o CarpaCast hoje botando fogo no parquinho. Vamos com um lá. assunto que é super polêmico. Inclusive, no meu ciclo familiar, né? Era um assunto que sempre vinha em pauta. A Previdência está colapsando? Ela vai acabar? Bom, eu não tenho bola de cristal, né? Mas o que eu posso dizer é que, assim, eu entendo, é uma preocupação geral, é até uma preocupação um pouco minha também, acho que todo mundo passa por isso, mas se a gente for um pouco mais racional, pensar um pouco mais, a gente tem aí a Previdência com mais de 100 anos, ou por volta de 100 anos, passou por várias crises, né, da sociedade mesmo, e o que acontece é que não é só a contribuição individual, né, não é só a contribuição de cada um. O governo contribui e o que acontece é que existem mudanças. Então, quando percebe-se que pode quebrar, o que pode entrar em colapso, a lei entra, faz mudanças, ela restringe um pouco o direito, mas a Previdência continua e o INSS continua aí. Ah, show de bola. Você sabe que o meu pai, né? Eu cresci ouvindo no meu pai, né? Como eu tinha falado anteriormente, né? Era um tema que sempre vinha em discussão e não é de hoje. Quer dizer, ela tá pra colapsar Há muitos anos. há muitos anos que a gente ouve isso, né? E aí meu pai falava assim: ah, eu já contribuí, já paguei muito pra Previdência, pra INSS, eu não vou mais ficar pagando esse dinheiro todo, eu vou pagar o mínimo necessário, porque eu nem sei se eu vou ver a cor desse dinheiro quando eu vou me aposentar. E resumo de história, né? Ele pagou o mínimo, Uhum. se aposentou e recebeu o mínimo possível de aposentadoria. Justamente porque, né, ele recolheu nos últimos anos o mínimo necessário. Tendo em vista esse tipo de crenças, né? Uhum. Que as pessoas... não vou pagar... Enfim... Você recomenda não pagar, não recolher? Pode não recolher? Vamos começar. Não pagar já é assim, eu já não recomendo. Aham. Quem de alguma forma trabalha e recebe algum dinheiro do seu trabalho, obrigatoriamente, eu sou advogada, então tem que orientar correto, obrigatoriamente, de acordo com a lei, tem que contribuir. Aham. O que pode ajustar é o percentual de contribuição. Então, o seu pai já teria que. Não poderia nunca parar, né? Acho que ele nem Aham. parou, né? Mas não poderia parar de Pagou o mínimo contribuir. necessário, né? O mínimo necessário. É isso. Não quero contribuir? Pelo menos pague o mínimo necessário. Só que, assim, até para você saber qual o percentual e como você deve contribuir para não diminuir tanto o seu benefício quando você se aposentar, é necessário fazer um planejamento. Porque hoje o benefício é uma média das contribuições. Então, se lá atrás eu contribuí com o máximo que eu podia, em cima do teto, e de repente eu venho contribuindo anos para frente com o valor mínimo, eu vou perder aquilo que eu contribuí lá atrás e vou receber o mínimo. Então, assim, a orientação é sempre procurar um especialista, um advogado previdenciarista, para que faça um planejamento e veja qual é o melhor percentual de contribuição, como você deve contribuir para você ficar satisfeito quando pedir a aposentadoria, ou pelo menos um pouco satisfeito. Então esse papo que a gente ouve por aí, vou parar de contribuir, não existe. Se você recebe, se você está trabalhando, não. O que pode acontecer eu estou desempregado, eu não vou mais trabalhar, decidi que eu não vou mais trabalhar. Vou viver de luz. Minha esposa vai me sustentar, porque geralmente a gente fala, né? O marido vai sustentar, então eu vou fazer o contrário. Então, se você deixou de trabalhar, vai cuidar da casa agora, só a sua esposa vai trabalhar, você pode contribuir como contribuinte facultativo. Pelo menos você vai garantir a sua aposentadoria no futuro. Vai que a sua esposa te deixe, você pelo menos vai ter uma renda. Ela nem é doida de me largar, ó. Então, a minha avó, por exemplo,
Eu acho que não tem jeito, né, gente? A gente vai acabar usando como referência a família, né? Sim, sim. A minha avó, por exemplo, ela veio de uma família, né, de portugueses. Meu bisavô muito bronco, ela só estudou, acho que na minha época se chamava de primário, né? Acho que nem existe essa nomenclatura hoje também na educação. Uhum. E depois nunca trabalhou. Ela sempre foi dona de casa. Profissional, né? Dona de casa profissional. Uhum. Cuidou do meu pai, teve a ajuda do meu avô, depois meu avô faleceu, meu bisavô ajudou, meus tios, avós ajudaram, enfim, ela nunca trabalhou, ela nunca precisou. Acho que nunca teve nem sequer uma carteira assinada de trabalho. Mas no fim da vida, já Uhum. com a idade, ela passou a receber, acho que, mas não é aposentadoria, é um auxílio, né? Sim. É o que a gente chama aí de LOAS, né? É um Isso. auxílio que tem a ver com a idade e com a saúde também e com a renda familiar. Só que hoje, né, as pessoas pensam muito: "Ah, eu vou receber o LOAS". É muito difícil conseguir, né, Uhum. porque tem que bater com a renda familiar, pelo menos 25% aí do salário mínimo, né, Uhum. dividido para a quantidade de pessoas. Houve uma mudança aí para 50%. Então, só que não é algo, certo. Então Aham. pode ser que a qualquer momento o governo corte esse benefício que é um benefício assistencial. Pode ser que é o que as pessoas falam do pente fino, o governo passa um pente fino, porque muda toda hora, e entenda que o percentual, a renda familiar seja menor ainda, e aí você perde esse benefício. Então, o LOAS, o benefício assistencial, é uma insegurança. O melhor mesmo é a É a aposentadoria. aposentadoria, né? Ótimo. E com que idade eu devo começar a me preocupar com a aposentadoria? Porque eu também ouço muita gente falar assim: sou muito jovem para me preocupar com isso agora. Com que idade eu devo começar a planejar? Pois é, Eric. Com a questão das mudanças na lei, hoje eu digo que você tem que se preocupar muito mais cedo. A gente teve aí em 2019, novembro de 2019, uma mudança drástica e a preocupação ela deve ser a partir dos 35 anos. Não que você vai se preocupar em se aposentar, mas de planejar. Tem gente que, eu sempre trabalhei com meu pai, eu sempre fui profissional liberal, eu não contribuí, que já é um erro. Eu tenho 30 anos, quando eu chegar lá aos 40, 50, você vai receber bem menos do que você poderia se você tivesse contribuído antes. E planejar para saber o quanto você vai receber, o quanto você quer receber do INSS. Eu quero receber muito mais do que o teto. Ok, algumas pessoas fazem a previdência privada, está certo, e vamos contribuir então um pouquinho menos como INSS, mas você precisa de planejamento. Então, o quanto antes você começar a contribuir e planejar, melhor será aí o seu benefício. Você falou da previdência privada, né? Eu tenho alguns colegas empresários que falam assim: eu nem conto com a previdência do INSS, eu pago a privada. Mas a previdência privada também, por si só, também, né, não resolve nada. Pode ser um risco também, né? Hoje a gente tem empresas muito sérias, com anos no mercado, que é mais difícil aí de quebrar, mas dependendo da previdência que você fizer, também é um risco, né? Tudo é um risco, quando a gente fala de economia. E não contribuir nada, como eu falei, se é empresário, tem que contribuir. Isso é importante repetir, porque as pessoas têm a falsa ideia de que eu contribuo se eu quiser, e não é bem assim. Mas você pode contribuir com o mínimo, sim. Eu não vou contar, né. Hoje, um salário mínimo para a maioria das pessoas, até quem ganha muito mais, é importante. Você faz um mercado, você paga um plano de saúde, então ignorar isso, acho que não é a solução. Boa. Tá, então me diz uma coisa. Eu sou empresário, né? Trazer aqui uma situação hipotética, né? Uhum. Eu sou empresário, tô aí com meus 45 anos. Se eu quisesse me aposentar, sei lá, com R$ 10.000 por mês, eu consigo me planejar a partir dessa idade, dessa minha faixa etária, calculando essa meta, ou isso é impossível prever? Como é É que é essa conta? hoje eu digo que é impossível, eu sei que você deu um exemplo, né, de Aham. R$ 10.000, mas a gente tem uma coisa no INSS que é o teto, então você só pode se aposentar com esse valor, não Ah, pode ultrapassar. E como a gente calcula, o INSS calcula o benefício como uma média de contribuições ao aham. longo da vida, se eu aos 45 anos resolvo contribuir
Pelo teto, talvez o investimento não vale a pena e eu não vou conseguir me aposentar com o teto. Então, por isso que a orientação do profissional é extremamente importante, porque vai fazer os cálculos, vai fazer o planejamento e vai dizer se você vai chegar pelo menos próximo do teto com a contribuição. Isso vai valer a pena, porque de repente você vai começar a contribuir com o teto e só vai conseguir chegar ao benefício máximo aos 80 anos, aos 89 anos. Vai valer a pena? Não, né? Porque a gente nem sabe se vai conseguir usufruir. Nem sabia que tinha teto, ó. Pra mim, tô contribuindo, né? O que eu quiser retirar, desde que eu faça devidamente planejado, eu conseguiria. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Show. E no caso do meu pai, né? Como eu tava te falando, citei de exemplo. Ele consegue rever essa contribuição que ele retira hoje, se ele por acaso achar que tá muito aquém do que ele já contribuiu, porque ele sempre conta, né? Eu contribuía, pagava muito antes. Porque, como você falou, mudou, né? As coisas, né? Sim. Ele consegue reaver? Com quanto tempo ele consegue rever isso? Então, é possível a revisão na aposentadoria, revisão no benefício. Mas o prazo é de até 10 anos. Então, se ele se aposentou há 10 anos atrás, é possível a revisão. Mas tem uma série de requisitos que a gente analisa para ver se é viável entrar com esse requerimento ou não. Como é que ele consegue planejar a aposentadoria dele? Na verdade, o que é o planejamento, né? O planejamento, a gente avalia a vida contributiva da pessoa. Porque, principalmente, o profissional liberal, ele contribui com um percentual em cima ou do Prolabore ou do salário mínimo. E, às vezes, ele não se atenta. O salário mínimo, ele muda todo ano. Se eu contribuo 20%, que é o que a lei determina, do salário mínimo, no ano que vem, eu tenho que atualizar isso. E muita gente não atualiza, Eric. O que acontece com essas contribuições? Elas não são reconhecidas pelo INSS. Então, ele vai pedir aposentadoria e o INSS nega, dizendo que ele não tem tempo suficiente. Mas por quê? Tem contribuições que foram contribuídas abaixo do mínimo. O que o profissional faz no planejamento? Já olha aquelas contribuições antes dele pedir aposentadoria, já abre um requerimento no INSS para ele complementar o valor que está faltando, ou para agrupar, pegar uma contribuição, juntar com outra, que a lei permite. E aí, quando ele vai pedir aposentadoria, ele vai conseguir já de primeira. Por quê? Porque acertou a vida contributiva. Um outro ponto muito importante do planejamento é que você já vai saber qual a melhor regra que você vai escolher, o melhor momento de se aposentar. Tem gente que, eu já posso me aposentar em outubro de 2025. Quando a gente faz o planejamento, a gente diz para ele assim, espera mais 6 meses, o seu benefício vai aumentar R$1.000, R$2.000, e ele nem sabia. Porque o benefício ele vai receber para a vida toda. Se ele perde R$1.000 por mês, é R$1.000 por mês a vida toda. Então, o planejamento é fundamental nesses casos. Então, até para definir o quanto ele vai retirar, é preciso saber exatamente o melhor momento para poder fazer dar entrada nessa aposentadoria. Exatamente. Não necessariamente ele poder se aposentar. É o melhor momento. É a melhor situação. Tem gente que não, como seu pai. Eu quero me aposentar, tô desesperado, não importa. Ele vai se aposentar com o valor que tiver ali no momento. Mas aquela pessoa que quer se aposentar, mas ainda quer melhorar o benefício, talvez naquele momento que ele já tem direito, não é o melhor momento para receber um benefício adequado. Quando é o caso do cara que se aposenta e depois ele precisa continuar trabalhando? Porque a gente vê isso, é muito comum, né? Sim. Ele volta a recolher INSS, ele perde o direito à aposentadoria. Como é que funciona isso? Bom, se a aposentadoria dele não foi por doença, né, não é uma aposentadoria por incapacidade, ele pode continuar trabalhando e ele não vai perder a aposentadoria. Se ele se aposentou por doença, por incapacidade, ele não pode voltar a trabalhar, porque senão ele perde o benefício. Entendi. Se ele voltou a trabalhar, como eu falei para você que tem uma característica de imposto, ele vai continuar contribuindo. E para que vai servir aquela contribuição? Para nada, porque ele já está aposentado. Mas aqui, assim, me corrija se eu estiver errado, né? Porque, na verdade, a aposentadoria, ela funciona da seguinte maneira. Eu que estou trabalhando, eu contribuo para manter aqueles que estão aposentados. Isso, não é isso? Isso, também. Por isso que tem aquela máxima, né? É que o pessoal fala, a gente tá com as pessoas envelhecendo mais, então a gente tem mais pessoas mais velhas,
menos pessoas mais jovens, então acho que a questão toda que gira em torno do vai colapsar o INSS é por causa disso. Porque a gente precisa ter mão de obra jovens para manter essas pessoas mais velhas aposentadas. Sim, e é por isso que há um incentivo para as pessoas contribuírem, não é só porque as pessoas estão ficando mais velhas, a gente tem muito o trabalhador informal, a gente tem hoje muito microempresários, que antes, assim, todo mundo queria trabalhar de carteira assinada, com um vínculo empregatício. Hoje a gente já vê, eu não quero mais trabalhar, eu quero trabalhar por conta própria. E esse profissional que está trabalhando por conta própria, por desinformação, acaba não contribuindo para o INSS. Então, assim, por exemplo, tem várias situações que você pode contribuir com o mínimo. Quem é MEI pode contribuir com percentual, já contribui com percentual menor. Então, assim, por que deixar de contribuir? Essa é a pergunta. Se eu contribuindo, eu vou ter algum tipo de benefício. Então, assim, é isso. A pessoa que está trabalhando, ela contribui para quem já está se aposentando, mas hoje a gente tem que ter essa consciência que a gente deve contribuir de uma forma geral. E se a sociedade ficar muito mais velha, mudanças ocorrerão. Não acredito num colapso a curto prazo, nem a médio prazo, mas assim, mudanças vão ocorrer. Vai ter que se Restringindo o adequar. direito, né? Vai ter que se adequar, né? Sim. Com certeza. Marcela, uma curiosidade que me surgiu aqui agora. Com que idade eu posso começar a recolher para poder me aposentar? Por exemplo, eu, né, tenho 2 filhos. Eu posso começar a recolher o INSS para meus filhos, por exemplo? Não, seus filhos são bem pequenos, né? Eu tenho um rapaz de 14 e uma menina de 4. Então, vamos lá. A regra é começar a contribuir com 16 anos. Sim. Ele trabalhando, ele começa a contribuir com 16 anos. Com menos de 16 anos, a gente tem a seção do menor aprendiz, né, que é a partir dos 14 anos. Então, estando trabalhando, 16, menor aprendiz, 14. Agora, se os seus filhos não trabalham e você quer começar a contribuir, é a partir dos 16 anos. Ele completando 16 anos, você já pode começar a contribuir para ele. E para encerrar, se alguém que está assistindo a gente está interessado, está precisando se aposentar, está querendo planejar a aposentadoria, eu já vou conversar com você para planejar a minha. Me diz aí, como entrar em contato contigo? Pode entrar pela minha rede social, eu tenho o Instagram, advogada.marcela Rodrigues. Lá vocês vão ver vários vídeos, várias informações. Tem meu telefone lá também, e-mail. E eu vou ter um prazer de esclarecer qualquer dúvida que vocês apresentarem. Se você não conseguiu anotar, não se preocupe. Aqui embaixo você vai ter aqui todos os contatos da Marcela, tá ok? Se você gostou desse episódio e tem até mais alguma outra dúvida para tirar, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que eu posso trazer a Marcela aqui de volta para responder mais dúvidas. Marcela, muito obrigado por esse bate-papo. Eu te agradeço. Foi super esclarecedor. Foi muito prazeroso. Muito obrigada. Até a próxima, galera. Fui!